Olha, terça-feira será com tempo firme na maior parte do Brasil. Por isso eu te venho aqui para o nosso telão para te mostrar nesse mapa que toda esta área em amarelo aqui, em destaque, tem previsão de sol e calor. A chuva mais uma vez fica concentrada na região norte, também no litoral do Nordeste, até aqui o Espírito Santo e lá na região sul, onde os 3 estados podem enfrentar temporais. Do norte gaúcho até o Paraná, a chuva ainda cai forte. É mais um dia de alerta de perigo do Instituto Nacional de Meteorologia por causa dos temporais. Santa Catarina deve ser o estado mais afetado, com cidades acumulando de 50 a 70 milímetros de chuva só hoje. Até sexta-feira, estão previstos mais de 150 milímetros de chuva. A Gabriela Garcia está lá no sul do país e atualiza a situação para a gente agora ao vivo. Inclusive, Gabi, que está em Porto Alegre, com um destaque lá do Rio Grande do Sul, onde a Defesa Civil emitiu alerta de alagamentos de hoje até quinta-feira. Portanto, Defesa Civil mobilizada diante dessa previsão, né, Gabi? Bom dia para você. É isso, Carol. Bom dia para você, bom dia a todos. Agora, aqui em Porto Alegre, vocês veem, não chove, faz 11 graus, mas a gente tem esses alertas aí, principalmente para as regiões Norte, Nordeste e Missões. Essas são as regiões que mais preocupam o governo do estado, que inclusive está mandando na manhã de hoje equipes da Defesa Civil para fazer uma prevenção, ações preventivas para a mitigação de possíveis transtornos causados por esse grande volume de chuva que é esperado até sexta-feira. Então, são equipes que fazem parte do programa Prepara RS, a gente até já falou sobre esse programa por aqui. É um programa, então, que tem esse foco na prevenção e mitigação de transtornos e diante de possíveis desastres climáticos. Então, o governo do estado disse que está enviando nas primeiras horas dessa manhã para as missões Noroeste e Norte do estado 2 equipes técnicas do Departamento de Gestão e Desastres, um caminhão-pipa e um caminhão de logística humanitária transportando cestas básicas, kits de higiene, limpeza, cobertores, colchões, geradores de energia, isso tudo para ações suplementares às respostas municipais em caso de necessidade. Até agora, a Defesa Civil já informou que pelo menos 24 municípios foram afetados, tiveram algum dano, tiveram registro, por exemplo, de alagamentos, enxurradas, danos em residências, queda de árvores. A gente tem também um número atualizado de desalojados e desabrigados no estado em razão das chuvas desde o último domingo. Então, são 363 desalojados nesse momento e 363 desalojados, 29 desabrigados. Entre os municípios mais afetados, a gente tem, por exemplo, Porto Xavier, Liberato Salzano, Campo Novo. Algumas dessas cidades, inclusive, suspenderam as aulas por causa desse alto volume de chuva. E agora a gente tem ainda esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia que aponta que pode chover muito forte ainda no noroeste, norte e nordeste do estado, isso entre hoje e amanhã, inclusive volumes de chuva que podem superar os 130 milímetros num curto período de tempo, o que geralmente acaba ocasionando alguns transtornos, né? Como é o caso de alagamentos e enxurradas. Além disso, também tem possibilidade de tempestades com queda de granizo isolado, rajadas de vento que podem chegar a até 90 km por hora. Então, a gente tem esse alerta em relação à instabilidade e também tem alerta em relação ao frio. Tem alerta para geada, isso porque a mínima aqui no estado pode chegar também a 3 graus, ou seja, a temperatura muito baixa e ainda essa possibilidade de chuva forte. Então, a gente segue atento por aqui, Carol. Qualquer atualização, trazemos aqui no Novo Dia. Eu volto contigo. Combinado, Gabi. Inclusive, como a Gabi destacava, entre as capitais lá da região sul, só Porto Alegre deve escapar da chuva. Temos aqui no nosso mapa exatamente o destaque das capitais da região sul do Brasil. Então, Porto Alegre com esse tempo firme, mas muito frio por lá. Mínima de 11, máxima de 14. Em Florianópolis e em Curitiba, aí sim tem previsão de chuva. Temos 2 capitais aí na rota desses temporais. E é uma chuva que fica retida por lá, ou seja, não consegue avançar, por exemplo, para o sudeste do país.
Em São Paulo, tempo firme, ensolarado e quente. Temperaturas na casa dos 27, 28 graus entre hoje e amanhã, portanto é sensação de calor à tarde. E aí temos na quinta-feira já uma queda de temperatura com previsão de frio a partir de sexta-feira na capital paulista. Hoje, a temperatura mais baixa tivemos só à noite mesmo. Temos imagens ao vivo de São Paulo para te mostrar como é que está o tempo agora na cidade. Muitas nuvens no céu nesse momento na cidade de São Paulo. Como eu falava, fez frio à noite, 15 graus nos termômetros, mas é esse dia com uma grande amplitude térmica. Teremos aí máxima de 27 graus, com risco de nevoeiro nesse começo de terça-feira. No Rio de Janeiro, o dia começou com 17 graus e vai aos 31. Na sexta-feira é que pode voltar a chover no Rio de Janeiro e fica mais frio por lá. Hoje, o sol predomina e já aparece entre algumas nuvens na cidade. Em Brasília, lá no centro-oeste, temos aí a imagem ao vivo. O sol está aparecendo com tudo, viu? Não tem nuvem não cobrindo o sol. Um sol para cada um na capital federal. Não chega a esquentar tanto lá em Brasília, máxima de 26 graus, mas ficou gelado na madrugada com 14. Agora faz 17 graus. Além de Brasília, temos aqui outras máximas previstas para hoje. 30 graus em Manaus, com risco de chuva principalmente à tarde. 31 em Belém e em Cuiabá. Em Cuiabá, tempo firme, já em Belém também com risco de chuva. Belo Horizonte chega aos 27 graus. Salvador também diferença, porque em Salvador pode chover e em Belo Horizonte o sol vai predominar. E em Recife temos aqui Recife e Campo Grande com máxima de 28. Em Recife eu vou destacar qual que é o tempo agora por lá, na capital pernambucana. A chuva vem preocupando muito o estado, principalmente ali na zona da Mata Pernambucana, com muitos transtornos, desabrigados, desalojados, transbordamento de rios. Hoje essa chuva ainda vai cair lá em Pernambuco, em Recife, porém não deve ser tão intensa. E essa previsão também vale para Paraíba, viu? A gente também destaca a chuva forte que tem caído por lá. Tem hoje previsão de chuva, mas não deve ser tão intensa quanto a que caiu no fim de semana, provocando também transtornos e prejuízos à população por lá. A gente, claro, segue monitorando e vai te atualizando aqui.